Olá, bom dia, meu querido e minha queridas, né? Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de História, o capítulo 8, o período democrático, página 246. Então, coloquem aí o livrinho de vocês, na página 246, para que a gente possa começar a nossa aula. O período democrático, após o fim do Estado Novo, entre 1946 e 1964, o Brasil passou por um período em que prevaleceu a democracia. Nessa época em que foi construída a cidade de Brasília, para ser a nova capital federal, o nosso país passou por diversas transformações políticas, culturais e sociais, certo? Então, descreva o que foi retratado nessa fotografia. O que você está vendo aí nessa fotografia? Uma cidade sendo construída, né? Você reconhece essa fotografia? Né? Você consegue mais ou menos identificar aqui o que tem aqui em Brasília, né? Quais são as divisões aqui dos 4 poderes, né? Então, vamos lá para a página 248. Isso, página 248. A volta da democracia. Em 1945, Getúlio Vargas sofria pressão com a oposição e foi obrigado a renunciar. E com o fim do Estado Novo, foram marcadas novas eleições para o mês de dezembro, estabelecendo-se a democracia no país. Você lembra, né, que a gente estudou, né, democracia é uma forma de governo em que os cidadãos são representados por políticos escolhidos pela maioria do povo e por meio de eleição, além de terem a livre manifestação de opinião como direito, né? Então, nós vimos monarquia, república e agora a democracia. Nessa eleição, o candidato Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Vargas, foi eleito para a presidência. Em seu governo, no ano de 1946, Dutra aprovou uma nova Constituição para o Brasil. No documento ficaram determinados o fim da censura e o restabelecimento do voto secreto e direto. A garantia dos direitos trabalhistas foi mantida. Qual foi a importância da volta da democracia ao país? Converse com seus pais, com sua mãe, com seu pai. Será que seus avós, com certeza os seus avós vão lembrar desse período aí, né? Como foi importante essa democracia voltar, né? E aí você vai conversar com seus avós, com seus pais, né? Vou aqui te citar algumas importâncias, né? A liberdade de expressão, né, que foi restaurada, a censura chegou ao fim e, além disso, as eleições diretas e secretas foram restabelecidas. Se vocês lembram, né, as eleições eram abertas, nem todas as pessoas poderiam votar, né? Então, teve muitas coisas que foi restabelecido e, com certeza, foi bem melhor para as pessoas, né? Para o país. Vargas retoma ao poder. Nas eleições de 1950, Vargas se candidatou à presidência. Ele foi eleito e voltou a governar o país. Nesse segundo período em que esteve no poder, Vargas adotou medidas de incentivo à industrialização do país. Diversas empresas que ainda funcionavam nos dias atuais foram criadas nessa época, como é o caso da Petrobras e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A oposição, porém, dificultava as iniciativas de Vargas, fazendo pressão para que ele renunciasse. Sem condições de governar e recusando-se a renunciar novamente, o presidente cometeu suicídio. Sua morte causou grande comoção nacional. Jornal Última Hora de 1954, trazendo a notícia do suicídio de Vargas. Então, ele atentou contra a própria vida,
Não é isso? Vamos mudar aqui a página para a gente continuar a nossa aula. Depois de presidente Vargas, né, aí veio o Brasil dos tempos de JK, que era o presidente Juscelino Kubitschek. Nas eleições presidenciais de 1955, o candidato eleito foi Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Conforme dizia JK, seu governo tinha a intenção de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Assim, ele resolveu dar continuidade à industrialização do país, emprestando, inclusive, dinheiro de outros países. Nessa época, os investimentos de maior destaque foram os setores da indústria de transporte e de produção de energia. JK também pôs em prática os planos de construção de uma nova capital para o Brasil. Teve início, então, o planejamento da cidade de Brasília, construída na região centro-oeste do país. As obras de construção de Brasília e Distrito Federal de 1959. Você se lembra de quais foram as outras duas capitais que o Brasil já teve? Quem lembra? Salvador, né? E Rio de Janeiro. Essas foram as outras capitais que o Brasil já teve. Então, o Brasil teve Salvador e teve também o Rio de Janeiro como capital, né? Vamos seguir adiante, né? Mais uma página. É isso. Quem construiu Brasília? Vamos descobrir agora, né? Quem construiu Brasília? Para trabalhar nas obras da nova capital, foram contratadas milhares de pessoas. Esses trabalhadores, que vieram sobretudo dos estados do Nordeste brasileiro, ficaram conhecidos como candangos. Como o local das obras não tinha infraestrutura suficiente para abrigar tantas pessoas, os candangos viviam em condições bastante precárias. Suas moradias eram improvisadas e sem conforto. Além disso, como o planejamento previa inúmeras obras em um curto período de tempo, os candangos trabalhavam longas jornadas. Pensão popular criada para abrigar os candangos durante a construção de Brasília em 1958. Aí tem uma foto, ó, dá para ver que é realmente muito precário, né? E aqui eles trabalhando na construção em 1959. E aqui o monumento em homenagem aos candangos em Brasília, no Distrito Federal. Olha que legal, né? Então, aqui são os candangos, né? Construíram Brasília e aí eles resolveram fazer uma homenagem. No final das obras, a maioria dos trabalhadores permaneceu vivendo próximo a Brasília, nas chamadas cidades satélites. Ok? Vamos seguir, né? E agora vamos para a atividade de casa. Você vai fazer aí, na próxima aula a gente vai fazer a correção. Leia o relato de uma garota que se mudou com sua família para Brasília em 1959. Eu não vou ler hoje, tá? Você vai ler e vai tentar responder essas questões. Como era o cotidiano em Brasília antes da inauguração, quem eram os candangos e como era a sua rotina de trabalho e onde os candangos foram viver após o final das obras. Muitas dessas perguntas aqui a tia já falou, né? Nós já fizemos a leitura, já comentamos e agora é com você. E na próxima aula nós iremos corrigir, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula.